Olá, tudo bem? Bom, nós vamos agora para o nosso 8º vídeo. Então, nesse vídeo, o que eu quero falar para você? Eu quero te ajudar a escolher os melhores eletrodomésticos para o seu projeto. Afinal, existe muita dúvida e muitas variações de eletrodoméstico. E eu recebo muitas perguntas sobre isso. Então, para te ajudar a escolher os melhores eletrodomésticos, que vai te ajudar tanto em preço quanto em funcionalidade, eu fiz esse vídeo. Vamos lá. Como que a gente vai falar sobre eles? Eu quero te mostrar aqui alguns tipos de fogão, cooktop e eletrodoméstico como forno, tipo de micro-ondas e assim por diante. Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar é uma das dúvidas mais clássicas. Qual é a diferença entre cooktop, fogão tradicional e fogão de embutir? Bom, a primeira coisa que tem nela é o cooktop. O cooktop é o fogão de mesa. Esse fogão, ele fica com o forno avulso. Você pode trabalhar com um forno tanto de gás quanto elétrico. Aí você vai muito do seu jeito. Eu particularmente gosto mais do elétrico por conta das tecnologias, mas você tem os dois separados. Então, no cooktop, você vai ter um investimento, dentre todos, o que você vai ter um investimento um pouco maior, desde que você não vá para as linhas importadas de fogão, por exemplo. Mas o cooktop tradicional é o que tem o maior custo. Por quê? O fogão em si, ele não é tão mais caro. Normalmente um cooktop, ele vai girar em torno de 600 a 1.200 reais, a média. Tem outras linhas que têm um acabamento mais premium, consequentemente um custo mais alto. Mas a média é essa que eu comentei com vocês. Feito isso, o que encarece no cooktop é o forno. Por quê? Porque você vai ter que investir a mais ali na parte do forno, e o forno normalmente tem um custo médio de R$2.000 a R$3.000 reais. Então vai depender do modelo de forno, profundidade dele, mas a média de investimento fica nisso. Ou seja, só do equipamento você vai investir em média de R$2.500 a R$3.000, R$3.500 mais ou menos, se for utilizar o cooktop e o forno. E isso eu estou falando com o orçamento pensando só no cooktop. Só que qual que é a vantagem do cooktop? Você vai ter uma bancada mais completa, uma bancada mais lisa, sem aquele acabamento, igual essa imagem aqui, ó. Bom, feito isso, essa é uma opção. Se você consegue investir um pouco mais, vale a pena. O outro detalhe dela é o seguinte: você vai investir a mais também na bancada, porque você vai precisar colocar mais pedra, e a pedra é cobrada por metro quadrado, e você também vai ter que investir um pouco a mais no móvel que vai abaixo para embutir o forno. Para quem que eu recomendo muito esse modelo de projeto? Não só na parte estética, eu recomendo muito para quem tem o hábito de cozinhar e cozinhar bastante, e para quem usa muito forno, porque a tecnologia do forno de embutir para a tecnologia do forno tradicional é muito grande. Porque, por exemplo, no forno elétrico de embutir, você tem grelha, você consegue ajustar a temperatura para ficar sempre numa temperatura homogênea. Você tem muita tecnologia que consegue utilizar para quem usa e gosta de cozinhar bastante. Tem o quebrador de molécula, que você pode fazer com 2 pratos diferentes. Então, normalmente, para quem cozinha bastante, eu recomendo mais o cooktop com o forno de embutir. Agora, se você não cozinha tanto, não tem muita diferença com relação a isso, mas quer a bancada completa por conta da estética, o mais próximo que vai chegar é o fogão de embutir. O que acontece? Existe um modelo específico para fazer de embutir. Você não pode comprar um fogão tradicional e embutir ele, senão dá problema, por conta de respiro e tudo mais. Mas o fogão de embutir, ele meio que dá a sensação do cooktop, só que com um custo menor. Normalmente um bom fogão de embutir vai estar em média de R$1.400 a R$2.000 reais. Então ele é um custo mais baixo comparando somatoriamente o forno com o cooktop. Pensando nisso, quais são as vantagens do fogão de embutir? Ele é mais a parte de preço mesmo. Ele vai ter um preço menor com um designer próximo do cooktop, tá bom? Então, só que o ponto negativo é que aí o forno desse fogão já não tem tanta tecnologia. Então ele é um forno mais simples. E aí depois a gente vai então para o fogão de piso, que é o fogão tradicional. No fogão tradicional, ele precisa de um espaçamento pelo menos de 5 centímetros de cada lado para não te dar problema com o respiro. Então, se você for usar o fogão tradicional, ele precisa ter esse espaço. Aí existem vários tipos de fogão. Existe o fogão de, em média, R$1.000 até
30 mil reais se você for para uma linha importada, Lofra, por exemplo, que é em média de 27 a 30 mil reais um fogão. Mas a média do fogão tradicional, ela vai estar ali na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.600. Então ela é o que tem o menor custo. Se você está querendo economizar, eu acho que vale a pena o fogão tradicional, desde que você não cozinhe tanto. Por quê? Porque hoje já tem fogão tradicional com tampo de vidro, que facilita muito a limpeza. Então ele é super legal por conta disso. Falado então de fogão, quais são os tipos que você pode trabalhar? Antes de pular, faltou também falar aqui para você sobre os fogões cooktop de indução. Cooktop de indução, voltando lá para a linha de cooktop, você tem um cooktop a gás ou o de indução. O de indução ele precisa ter algumas características especiais. Além do custo dele ser um pouquinho mais caro do que a média, ele custa em média R$ 1.500 a R$ 2.000, ele precisa ter panelas com ímã, que são para poder fazer com que a indução funcione. Normalmente, o cooktop de indução você vai ter um maior investimento. Por quê? Porque como a panela, essa panela é uma panela especial, normalmente ela tem um custo bem mais alto do que as panelas tradicionais, mas são panelas com uma vida útil maior também do que as panelas de alumínio. Então, só para te passar aqui essas características. Passado então a parte de fogão agora sim a gente vai falar sobre micro-ondas. Hoje existe o micro-ondas tradicional e o micro-ondas de embutir. Bom, o micro-ondas tradicional, ele precisa de um espaço de respiro. Por quê? Porque se você não fizer o micro-ondas com esse espaço de respiro, ele vai dar problema. Existem características fundamentais dentro do micro-ondas. E qual é o grande erro que eu vejo em muitos projetos? É pegar o micro-ondas tradicional, porque ele é bem mais barato do que o micro-ondas de embutir, e colocar uma máscara fazendo acabamento, igual essa imagem aqui, ó. Isso é um erro absurdo. Não faça nunca isso. Por quê? Porque vai dar muito problema. É sério, vai dar muito problema mesmo. Você vai ter uma vida útil muito pequena. Para você fazer embutir, existe o micro-ondas de embutir. Aí você consegue colocar ele. Só que o custo dele é um pouco maior. A função e a funcionalidade são muito parecidas. O que muda mais de um para o outro é a parte de estética. Para quem que eu recomendo micro-ondas de embutir? Para quem for fazer torre de eletros. Quando você for trabalhar com uma torre de eletro, é legal trabalhar com o de embutir. Por quê? Porque normalmente o de embutir ele tem uma profundidade maior, de 50 a 55. E se você for usar ele na parte superior do armário sem fazer essa torre, todos os armários vão ficar com uma diferença muito grande dele. Então por isso que eu não recomendo tanto o micro-ondas de embutir para armários sem ser torre. Então eu recomendo o micro-ondas de embutir para quando você vai usar uma torre. Um projeto com torre é igual a esse daqui, ó. Bom, feito isso, você já sabe agora então tipos de fogão, tipos de micro-ondas. A gente vai falar agora sobre geladeira. A geladeira ela é importante. Hoje existem 3 grandes tipos de geladeira. Existe a geladeira tradicional, que ela é uma geladeira mais compacta, uma geladeira menorzinha. Normalmente as geladeiras menores, ela vai ter uma variação de 60 a 65 centímetros de largura e ela vai até, normalmente, 400 litros. Se você tem uma família pequena, é você e mais uma pessoa, eu recomendo bastante essa geladeira, porque não utiliza tanto espaço. E aí você consegue ganhar mais no espaço da pia. Qual que é o grande segredo? Geladeira também precisa de espaço de respiro. Então, se é uma geladeira de 60 centímetros, você precisa de um vão de 70 centímetros para ela respirar. Não caia no erro de querer fazer tudo embutido, porque vai dar 2 tipos de erro. Se você fizer ela muito com pouco vão, na hora de você abrir a porta, normalmente você vai ter problema na gaveta da geladeira, porque ela não vai abrir por completo, porque a geladeira precisa abrir mais do que 90 graus. Esse é um dos motivos da geladeira estar um pouco afastado da parede, para dar esse giro completo. Então esse é um dos detalhes. E também pode danificar se ela tiver num nicho muito apertado. Agora, a geladeira mais usual é a geladeira intermediária, que ela vai de 400 a 500 litros. Normalmente essas geladeiras ela tem uma variação de 70 a 73 centímetros de largura por 1 metro a 1,80 m a 1,90 m. Normalmente é essa a variação. Essa geladeira, como na outra, precisa de 5 centímetros de cada lado, ou seja, se você for usar uma geladeira de 70, o vão precisa ser de 80, e ela precisa ter um vão de altura de normalmente 1,95 m para ter um bom espaço de respiro.
se atente nisso. Tem muitos projetistas, infelizmente, que não sabem desses detalhes e acabam fazendo um projeto de qualquer jeito. Então a informação que eu estou trazendo aqui é para você fazer uma cozinha ideal para você. Os nossos profissionais, os profissionais da Albary, já sabem de tudo isso, de toda essa parte técnica, mas normalmente as pessoas não têm tanta informação assim e acabam fazendo um projeto errado. Bom, mudando agora para o outro modelo que normalmente a maioria dos clientes querem, mas precisa ter um espaço muito grande, é a Side by Side. A geladeira Side by Side é uma geladeira que normalmente ela tem 3 portas, ou 2 portas de abertura, uma do lado da outra, e os gavetões na parte de baixo. Ela é super interessante porque ela tem um espaço legal, só que a largura dela também é grande, e normalmente ela precisa de 1,10 m a 1,20 m, justamente por conta da abertura para abrir por completo. Ela tem uma abertura maior do que as geladeiras tradicionais. Então se atente muito a esse modelo. Um ponto importante para esse modelo de geladeira é que normalmente ela precisa de um ponto de água na parte de trás dela para poder sair a água já direto. A maioria delas já tem saída tradicional e também muitas já fazem gelo já fazem o gelo. E aí é super bacana, porque você não precisa ficar colocando forminha. Mas é super importante ter o ponto de água na parte de trás. Então se preocupe com esse ponto, beleza? Agora mudando para essa, a gente já falou dos elétrons mais tradicionais, agora a gente vai voltar lá para a área de preparo de cozimento e vamos falar sobre o depurador ou coifa. Qual que é o melhor? Qual que é a melhor função e quais são os modelos? Bom, depurador é esse camaradinho aqui. E ele, qual que é a vantagem dele? Ele é mais fininho, então você consegue colocar um móvel na parte de cima. Ele normalmente vai fazer a filtragem do ar, vai puxar o ar com gordura, vai fazer a filtragem com carvão aditivado. E aí ele faz esse carvão e solta o ar purificado no mesmo ambiente. Então normalmente o sistema depurador ele é dessa forma. Normalmente o depurador também tem um custo menor do que a coifa. Já a coifa é um modelo que tem a parte de tubo, então seria um modelo igual a esse. Bom, a coifa, qual que é a vantagem dela? Ela tem um poder de sucção maior do que o depurador, ou seja, se você usa muita fritura, normalmente eu te recomendo usar a coifa. Dentro dela, ela vai ter um poder maior de sucção, vai puxar e purificar melhor o ar, então isso é super importante para você. A coifa, ela pode ser com carvão aditivado ou com exaustão. Tem prédios que não tem a exaustão e tem prédios que tem. Se o seu já tem tubulação de exaustão, melhor ainda usar a coifa. Se não tem processo de exaustão, você vai usar uma coifa com sucção, com a parte de limpeza com carvão aditivado, que é o mesmo modelo do depurador, que também hoje é bem utilizado, porque são poucos os apartamentos que têm esse espaço de exaustão, tá bom? Então, entre a coifa e o depurador, tirando a parte estética, você tem essa questão de força e modo de limpeza e filtragem de ar. Espero ter te ajudado nesse vídeo. Se tiver qualquer dúvida, no botão aqui embaixo você pode tirar dúvida ou você também pode solicitar um orçamento. Qualquer coisa estou à disposição. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre tipos de pedra, e falar um pouco agora sobre a parte de acabamentos para você colocar ali no balcão da sua cozinha. Qual que é a melhor cuba, qual é a melhor pedra, como trabalhar, se tem diferença ou não de uma para outra. Então, vai comigo até o próximo vídeo e vamos deixar a sua cozinha maravilhosa, hein? Te espero lá!